saúde mental é entendida na medicina clássica chinesa. O caractere Li ele é dividido em duas partes. Então, olhando para o caractere da esquerda, que é aquele que indica o sentido, ele corresponde ao jade e a algo precioso, ou pedaços de pedra, né, do jade. Já o caractere da direita, ele sempre diz da pronúncia, da fonética. E nesse caso do caractere Li, a parte de baixo representa a terra, o humus, solo, e a parte de cima, que tem o quadradinho com uma cruz, indica uma terra cultivada, uma terra que tem sulcos e que ali ela foi trabalhada. Então ele representa as veias do jade. Então, se um cara que vai esculpir essa pedra, ele precisa olhar onde estão esses lineamentos, né, da pedra para conseguir esculpir da melhor forma. A gente encontra esse caractere Li associado com um outro que chama Kou, né? Fica Kou Li, para descrever os lineamentos do nosso corpo na medicina chinesa. Então, ele também corresponde aos poros da pele ou todas as linhas que nós temos no nosso corpo. E aí a gente consegue, então, fazer um paralelo disso com a natureza. Então, as linhas de cada folha, os anéis de crescimento nos troncos da árvore. E isso corresponde, é algo externo que a gente consegue ver a olho nu, mas que também diz da vida interna daquele ser, daquela estrutura. Então, que nem os anéis de crescimento da árvore, a gente sabe que dá para avaliar, né, uma árvore olhando para os anéis e dependendo de como eles são constituídos, a gente consegue dizer se aquela árvore passou por algum período de seca e qual que seria a qualidade de vida, né, de saúde daquela árvore. Então, é um caractere que representa a organização íntima de qualquer ser, de como que é o movimento vital dentro daquele ser. O que vai estruturar a minha vida própria? Como que vai ser essa minha organização interna? E como o meu coração vai entender, como o coração para o chinês é mente, né, consciência, como que eu vou ter essa consciência dessa minha organização interna? Aí até fazendo um paralelo com a própria acupuntura, né? Então, se a gente quer conhecer o paciente, o que a gente faz? A gente observa ele, tanto, né, na superfície, os traços, a gente tem os microsistemas que já vão dando sinais pra gente, né, do microsistema da face, o da aurículo, iridologia, o do olho, da língua. Então, a gente sempre observa esses sinais externos que o corpo representa, inclusive pulsologia. Pulsologia também é um reconhecimento desses lineamentos e dessa pulsação do movimento vital dentro de um ser. E é assim que a gente consegue acessar qual que é a organização interna dessa pessoa, desse paciente. Tendo em vista esse raciocínio, na medicina chinesa, tudo que for fora de uma ordem natural não é visto com bons olhos. O chinês não aprecia o extraordinário, ele não tem uma êxtase ao observar algo diferente acontecer. Então, nasceu um bezerro de 5 patas, ela usa esse exemplo. Esse bezerro de 5 patas, ele não vai dar vida para um outro bezerro de 5 patas. E essa não é a ordem natural, então não é visto com tanto bons olhos assim. O que deve se preservar para ter uma boa saúde seria a ordem natural. Ter saúde mental é discernir a ordem natural da vida e conseguir aplicá-la a mim, conseguir organizar a minha própria vida de acordo com a ordem natural. Qual é o sentido da sua existência? Qual é a razão de você existir? Existe até uma brincadeira, né, de que melhor não é ter razão, é você conseguir preservar a sua razão intacta. Quando você mantém uma vida organizada, quando você atende todos os aspectos da sua vida, você faz exercício físico, você se alimenta bem, você cuida dos seus relacionamentos, você está cuidando da sua profissão, enfim, tem uma boa qualidade de sono, enfim. Quando você
mantém essa organização vital do seu ser em dia, é muito mais fácil você estar numa saúde mental e ser uma pessoa razoável, né? Não no sentido de mediana, mas no sentido de racionalidade, né? De ser uma pessoa inteira no seu dia a dia, e consigo mesma, e com a sua essência, com a sua história. E quando a gente acaba tendo desequilíbrios de yin e yang, que é o princípio de toda doença, esses desequilíbrios podem fazer com que a gente perca essa ordem natural. Viver uma vida sem desequilíbrio, a gente sabe que é impossível. Todo mundo vai ter desequilíbrio, então todo mundo vai sair da própria ordem, às vezes numa impulsividade, numa explosão, num descontrole de algo. Mas o que define o louco, né, na medicina chinesa é aquela pessoa que não consegue retornar a si mesma sozinha. Aquela pessoa que tem um ato insano, mas que se perde lá. Ou ela fica, sei lá, desesperada, muito tempo desesperada e não consegue retornar para um eixo, para uma ordem, para um fluxo natural do movimento de vida dentro do ser. E aí, às vezes, a gente pode precisar de ajuda no meio do caminho da vida, dependendo das circunstâncias que a gente vive. E aí a gente pode buscar os médicos, os acupunturistas, os psicólogos. Mas o que é importante é a gente sempre preservar a nossa capacidade de retorno. É a gente conhecer que caminho é esse que meu organismo faz, o que eu posso fazer para eu restabelecer meu equilíbrio, meu eixo e minha ordem. E é uma habilidade que a gente pode desenvolver. Eu gosto muito de usar a vivência da acupuntura para a gente desenvolver essa percepção aguçada. Então, por exemplo, quando a gente é acupunturista, a gente atende o paciente, a gente pega o pulso, vê como que tá o movimento de energias, né, em cada caminho de energia. E aí a pessoa vai deitar na maca, você vai colocar as agulhas para ela entrar num equilíbrio ou mais próximo disso. Normalmente eu sempre peço para o paciente, perceba seu corpo. Ao relaxar, ao invés de ficar pensando nos problemas e tudo mais, se a pessoa conseguir interiorizar e sentir o corpo, às vezes ela vai sentir aquela agulha do dedo do pé, às vezes ela vai sentir a da testa que tá mais ardida, e como isso vai passando, vai mudando. Daqui a 5 minutos você já não sabe mais dizer onde tem agulha no pé. Eu sei que tem algumas ali, mas eu não sei exatamente onde tem. Isso tudo é um sinal do corpo entrando nessa harmonia, nesse equilíbrio, regulando esses estímulos. E o interessante é que sempre quando a gente, antes de retirar as agulhas, a gente olha o pulso para verificar, puxa, esses pontos que eu coloquei, o que melhorou, o que não melhorou, o que se mantém, ainda dá tempo de fazer uma moxa, uma ventosa, alguma outra técnica, né, pra gente atuar onde ainda não melhorou. Mas sempre que a gente vê o pulso no final da acupuntura, os pacientes costumam estar muito mais perto do equilíbrio do que estavam antes. E o interessante é a cada experiência da acupuntura, a pessoa entender este caminho que o meu corpo faz para este equilíbrio. E muitas vezes também desenvolver essa percepção de como que é o meu corpo, como que ele fica quando ele está mais próximo do equilíbrio. Como que bate meu coração, que temperatura que tem no meu corpo, que partes do corpo que eu sinto, elas estão relaxadas ou tensionadas, como que está meu estado emocional, meu estado mental. Quanto melhor a pessoa apreende esse estado mais próximo do equilíbrio e mais identificação ela tem com esse estado, fica muito mais fácil da gente identificar aquilo que nos tira do equilíbrio, quais são os gatilhos que eu tenho na minha vida que realmente me desorganizam. E aí que a gente consegue atuar num tratamento de ter melhor qualidade de vida, ter muito mais autoconhecimento.